perfeita ainda queres morar em mim. Mesmo eu sendo uma casa cheia de defeito, ainda queres ficar aqui dentro de mim. Espírito Santo, eu sei que minha casa é fraca, estrutura é pouca pra você morar, mas pode mexer na estrutura, abrir o ambiente com certos defeitos pra você ficar. Ai, ai. Espírito Santo, pode começar essa obra, reforma a casa. Espírito Santo, começa essa obra, tu és o meu construtor, tira tudo que é velho, clareia a casa, preencha as lacunas e fazendo morar. Ai, 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 ai. O nosso bom dia, na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a todos os irmãos e amigos que estão aí já sintonizados conosco. Estamos aqui para mais uma lição da Escola Bíblica Dominical, nesta manhã de domingo, hoje, dia 26 de abril de 2020. Já estamos na quarta lição e também na última lição do mês de abril, né? Domingo que vem já estamos em um novo mês, em uma nova lição, já na lição de número 5. Mas que bom que nós podemos estar aqui nesta manhã, junto comigo hoje o presbítero Tiago Gueiros, que estará nos ajudando nesta grande empreitada que é aprender um pouco mais da Palavra de Deus, e neste momento ele estará orando para nós darmos início à nossa aula nesta manhã. Bom dia, queridos, na paz do Senhor. Curva a sua cabeça onde você estiver. Vamos falar com Deus nessa manhã. Paizinho, nós te louvamos nessa manhã, te glorificamos por mais uma oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui nessa manhã para juntos, Senhor, unidos em um só corpo, aprendermos um pouquinho mais de Ti, Senhor. Meu Deus, ilumina nossas mentes para que venhamos transmitir para aquilo a qual o Senhor deseja falar com Teus filhos nessa manhã. Abençoa Teus filhos, Pai, que estão nos vendo nesse momento. Pai, fica conosco, é o que pedimos e achamos graças a Ti, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Desde já, presbítero Tiago, muito obrigado pela companhia e pela ajuda que nos prestará aqui nesta manhã. Que Deus possa nos iluminar, nos abençoar, nos conscientizar daquilo que nós temos obrigação de fazer aqui nesta manhã, tão abençoada e dada por Ele. A lição de número 4, a qual nós estaremos meditando nesta manhã e acrescentando um pouco mais de conhecimento para o nosso currículo, tem por título A Iluminação Espiritual do Crente, né? Esta lição nos trará uma experiência, né? Um ensinamento bastante necessário para os dias que estamos vivendo, porque nós precisamos adquirir conhecimento, precisamos ser iluminados, precisamos conhecer um pouco mais a nossa realidade, mas acima de tudo nós precisamos entender o que a palavra nos diz todos os dias, porque a palavra revelada por Deus é aquela que domina, que ilumina e que nos dá a direção para prosseguirmos adiante, né? E o nosso texto diz assim: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria, de revelação. Coisa maravilhosa. Nós precisamos da parte de Deus buscar sempre isso que nós precisamos ter, né? A iluminação, a direção, e é o que nós vamos nesta manhã tentar passar com mais clareza possível para os irmãos. E creio que será uma bênção para nossas vidas. Nós já lemos o nosso textuário e a nossa leitura bíblica, que nós estaremos tomando como base para o estudo desta manhã, está no livro de Efésios, no capítulo 1. Se você quiser acompanhar conosco através da sua Bíblia, fique à vontade. Os irmãos que estão nos acompanhando através da página da igreja e aqueles que também fazem parte do grupo de WhatsApp da igreja já tem lá em mão a lição em PDF para que ele possa acompanhar também no seu celular, mas acredito que a leitura bíblica
Todos vão acompanhar através da Bíblia porque é um meio de acesso mais fácil, né? A leitura bíblica está em Efésios capítulo 1, do versículo 15 ao versículo 23, que diz assim: Pelo que, ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus e o vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e pondo à sua direita nos céus, acima de todo o principado e poder, e potestade, domínio, e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Então, que nesta manhã nós possamos meditar bastante neste texto, do qual nós estaremos aqui vendo alguns tópicos relacionados a esse texto, que foi elaborado com muita precisão, com muito cuidado, analisado para que nós pudéssemos passar para os irmãos, e os irmãos, através desse momento de aprendizado, possam também junto conosco somar, contribuir, e através dos seus comentários, com certeza nós poderemos enriquecer um pouco mais a nossa aula. Fique à vontade para participar, e com certeza nós teremos muito de Deus para nossas vidas aqui nesta manhã. O presbítero Tiago vai dar prosseguimento aí com o início da lição aí, na introdução, no primeiro tópico, e naquilo que for possível estarei aqui também contribuindo. Nós estaremos interagindo um com o outro naquilo que é necessário para o nosso aprendizado nesta manhã. Fique à vontade, presbítero Tiago. Bem, meus queridos, mais uma vez a paz de Cristo, agradecendo ao presbítero Crisontino por esse convite, de estarmos aqui nessa manhã, um privilégio, né, presbítero Crisontino, sempre que nós paramos para meditar na palavra de Deus, né, passarmos, transmitirmos, é um privilégio, mas também uma grande responsabilidade. Na verdade, nós temos que ser exemplo, né, daquilo que temos transmitindo para aqueles que estão nos ouvindo, haver uma dedicação, um estudo, né, para passarmos o melhor possível para os nossos amados irmãos. Bom, querido, vamos ler aqui a introdução para nós darmos seguimento ao trabalho nessa lição muito linda que é essa revista da Escola Dominical. A introdução. Ainda no primeiro capítulo, o apóstolo Paulo inicia uma longa sentença, assim dividida: ação de graças, oração intercessória e confissão de louvor e exaltação. Nesta sentença, somos exortados a louvar ao Senhor pela nossa eleição, buscar a iluminação do Espírito para compreender a dimensão da nossa chamada, a herança divina, bem como entender a grandeza do poder de nosso Deus. Só que na introdução, meus queridos, já dá para a gente ficar muito surpreso, muito feliz. Nós vamos encontrar aqui na realidade o apóstolo Paulo orando, né, pelos Efésios, orando para que Deus esclarecesse. Primeiro ele vai começar com ações de graça, louvando, adorando a Deus e pedindo, né, presbítero Crisontino, que Deus esclarecesse a mente daqueles crentes ali acerca de algumas coisas, acerca de uma coisa assim, talvez mais importante,
que é acerca da nossa salvação, acerca da nossa vocação, acerca da herança que temos como filhos de Deus. Nós como crentes não podemos esperar somente nessa vida, né? Não querer somente muitas coisas nessa vida, mas que Paulo tenta pedir ali, orando a Deus para que o Espírito Santo venha esclarecer a mente daqueles crentes, que nós temos que pensar não somente neste mundo, mas naquilo que nós temos como herança pela salvação, pela eleição. E Paulo vai fazer essa oração e pedindo que o Espírito Santo iluminasse a mente daqueles crentes para entender isso, para entender essa beleza. Por quê? Porque na realidade a nossa mente não consegue entender a Deus na sua totalidade, né? Nós vamos entender a Deus aquilo que a Bíblia nos ensina, na verdade. Por isso que nós temos que conhecer e dando prosseguimento em conhecer a Deus. Mas na sua totalidade, na realidade, a mente humana não consegue compreender a Deus. O homem em si não consegue compreender Deus. O homem em si, você para conversar com as pessoas e elas vão indagar isso, mas de onde veio esse Deus, de onde existiu, como veio, como começou, e vão questionar muitas coisas. E somente através do Espírito Santo que pode tirar esse bloqueio da nossa mente, não é verdade? Através da revelação do Espírito Santo, para que nós venhamos entender a grandeza da salvação, a grandeza da nossa chamada e daquilo que nós temos direito como filhos de Deus. Uma coisa interessante que vale a pena observar é que muitas pessoas, ao assumirem compromisso com a denominação, com a igreja, com o grupo, ele às vezes no seu coração e na sua mente pensa que ele está fazendo alguma coisa para si ou para um determinado grupo. Mas na verdade a gente vê que Paulo deixa nítido aqui que ele está super preocupado, porque o que ele está fazendo não é nem para ele e nem para um determinado grupo, é para alguém muito maior, muito superior a tudo aquilo que nós podemos ver e tocar e ter acesso sobre a face da terra. Então, se essa for a preocupação de todos nós teremos cada dia mais um grupo unido, coeso e olhando para o alvo principal, que é Jesus, e fazendo a obra para Ele, não a obra dele, porque a obra dele ele está sempre fazendo. Agora, para Ele, nós temos que trabalhar todos os dias e fazer. Então, o que muitas pessoas às vezes se confundem e se perdem ao longo da caminhada, porque às vezes ele até começa com esse objetivo, mas quando ele vê o grupo que ele representa crescendo e se tornando um grupo influente, e as experiências dele, as palavras deles e o que ele fala começa a surgir efeito com muita força na sociedade que ele faz parte, ele começa a achar que aquilo é dele. E aí, aonde começa a haver a soberba e muitos se perdem. Mas o apóstolo Paulo nos deixou um exemplo muito forte a respeito disso, que ele foi até o final, o tempo todo dizendo: não é para mim, não é para mim e não é para vocês, é para Deus que nós estamos fazendo. Vamos fazer sempre o melhor, com diligência. E ele sempre se preocupava em não ficar travado no tempo, porque é possível que isso aconteça. Muitas pessoas, às vezes, ele começa a fazer algo com um tipo de estratégia, ele acha que aquela estratégia que ele começou, porque deu certo naquele momento, tem que permanecer para a vida toda. Mas o apóstolo Paulo deixou um versículo para nós que diz assim: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Não quer dizer, tem que haver renovação, tem que haver inovação, mas não perdendo os princípios. Mas tem que haver, porque quem fica travado, quem fica parado no tempo, ele perde o pique das coisas, ele perde a visão geral da coisa e acaba se perdendo ao longo da caminhada. Então, que nesta manhã nós possamos entender que nós não estamos aqui trabalhando para homens e nem fazendo coisas para homens, nós estamos aqui fazendo para Deus. E o apóstolo Paulo, em alguns versículos que ele deixa aqui registrado nas suas epístolas, nas suas cartas, ele faz questão de dizer o seguinte: que o apóstolo Paulo, eu não devo obrigação a homem nenhum, porque não foi nenhum homem que colocou a mão sobre a minha cabeça e me consagrou e me deu essa unção que eu tenho, foi Deus. Então eu devo satisfação a Ele. Que nós possamos nos conscientizar sempre disso. Por mais que você tenha amigos, por mais que você tenha pessoa que te ajuda, você deve sim ser grato, você deve interceder por ele, interceder pela família dele, interceder por todos aqueles que estão ao seu redor, mas sempre lembrando que não é o homem que te deu aquilo que você tem, foi Deus que te deu, e você deve dar sempre satisfação a Ele primeiro, né?
É coisa linda. Tipo o estudo que o pastor Anderson vai dar para a mocidade. Liberdade, mas sem perder a santidade, né? Inovar, procurar crescer, mas sem perder o foco daquilo que é os princípios bíblicos. Eu acho que vale a pena ressaltar, presbítero Crisontino, tudo aquilo que o senhor falou aí. A preocupação, é linda a preocupação do apóstolo Paulo, preocupado com o crescimento dos crentes da igreja. A gente vê que ele preocupado com que os outros crentes não só conhecessem, mas que continuassem conhecendo. Ele ora, a oração dele a Deus é essa, pedindo para o Espírito Santo iluminasse aqueles crentes, para que eles pudessem crescer, não ficar só naquilo ali, mas que pudessem crescer. Na realidade é um processo, de conhecimento de Deus, de santificação, até o arrebatamento. Na realidade, a nossa vida é essa. Paulo, em momento nenhum do ministério dele, ele se sentia ameaçado porque as outras pessoas ao sol do cresciam. Ao contrário, ele se sentia feliz com isso. Eu costumo dizer, e é até um princípio básico de liderança, que só é sucesso quando todos crescem juntos. Eu não posso me sentir isso ou aquilo porque o meu irmão lá está crescendo ou aquilo. Não, ao contrário, eu tenho que ficar feliz pelo crescimento dele. Cada um tem o seu momento, cada um tem a sua particularidade, cada um tem o seu chamado. Achava importante interar isso. Agora o primeiro ponto que fala sobre a esperança da vocação e as riquezas da glória, nós vemos aí, nós temos 1, 2, 3 subtópicos, que trazem para nós uma clareza maior a respeito da missão daqueles que são chamados, daqueles que são escolhidos, daqueles que são iluminados. Eu vou ler aqui rapidamente os 3 tópicos e depois nós vamos fazer um breve comentário. O senhor pode até iniciar o comentário depois da leitura, para que nós possamos entender melhor o que realmente a palavra de Deus quer que nós sejamos diante de Deus. O apóstolo ensina que os salvos precisam ser iluminados para compreenderem quais são a esperança da vocação e as riquezas da glória da sua herança. Primeiro, ação de graças e intercessão. O apóstolo se alegra em dar graças a Deus pela vida dos eleitos e por todas as bênçãos espirituais recebidas, tais como a eleição, a predestinação, a filiação e o dom do Espírito Santo. Ele intercede para que seja concedido aos seus leitores o espírito de sabedoria e de revelação. Paulo estava ciente que quão maravilhoso é o Evangelho, mas ao mesmo de quão impossível é alguém perceber a glória dessas boas novas sem ser ensinado por Deus. Por isso, ele rogava para que os crentes recebessem a capacidade de compreenderem, por meio do Espírito Santo, a esperança da chamada, as riquezas da herança e a grandeza do poder de Deus. Segundo, a esperança da vocação. Em sua petição a Deus, Paulo intercede para que o Espírito Santo ilumine os crentes a fim de saberem qual seja a esperança da sua vocação. Assim, eles seriam capazes de experimentar e conhecer profunda e espiritualmente os privilégios de serem vocacionados. Podemos dizer que tal esperança divide-se em pelo menos 3 aspectos. Deus chamou pessoas no passado, ou seja, uma chamada em que ele teve iniciativa por meio da eleição em Cristo, da qual fazemos parte. A chamada abrange serviço e santificação no presente. Isto é, achar-se irrepreensível, viver em comunhão e andar de modo digno. A participação gloriosa no futuro, que compreende a vida eterna e a esperança de conhecer Deus face a face. E terceiro, as riquezas da glória da sua herança. Na oração, o apóstolo pede para que os crentes entendessem as riquezas da glória da sua herança, a expressão da sua herança, enfatiza o que Deus deu aos seus eleitos. Já o termo riquezas refere-se às maravilhas, bênçãos que acompanham o plano da salvação, tais como o perdão dos pecados, a adoção de filhos e as bênçãos que serão desfrutadas no porvir. Como, por exemplo, veremos a Deus, a Cristo e o adoraremos, adorarmos. Sim, no dia aprazado, os fiéis estarão reunidos nas bodas do Cordeiro. Então os salvos tomarão
posse da herança preparada desde a fundação do mundo, né? Então nós vemos aqui vários fatores que nos fazem cada dia mais animados e determinados para cumprir com esta missão, porque tem recompensa, né? Então, nessa primeira parte nós lemos os 3 tópicos aqui. É lógico que nas outras não serão possíveis nós discorrermos sobre todas as leituras, mas falando dos tópicos nós vamos comentar a respeito. Então, o presbítero Tiago também com a palavra para complementar a respeito do que nós lemos aqui neste momento. Na realidade, a gente até adiantou um pouquinho, né, presbítero Crisantino? Já até falou alguma coisa, né? Mas assim, me chama a atenção, na intercessão daquilo que o senhor leu, primeiro que Paulo pede que Deus dá aos crentes o espírito de sabedoria e de revelação. Dentro desse texto, se a gente for analisar o texto mesmo aos Efésios, essa sabedoria que Paulo está falando não é a sabedoria do homem, é a sabedoria de Deus. Então é uma coisa muito profunda, uma coisa muito forte. Então a intercessão de Paulo é isso, para que Deus dê àqueles crentes a sabedoria não humana, que a sabedoria do homem a gente tem. A gente vai vendo a cada dia, vai pegando experiência, né? Você vai adquirindo ao longo da vida, exatamente. Mas dentro desse texto é a sabedoria de Deus, a sabedoria divina, né? A nossa mente humana é praticamente impossível, só o Espírito Santo, né? Nós já falamos sobre isso. E ele vai falar também lá embaixo, para resumir aqui, das riquezas, da glória da sua herança, da nossa herança que nós temos, da nossa chamada. Deus nos chamou e continua nos chamando. E quando aceitamos a Cristo, recebemos o perdão dos nossos pecados. Já é uma grande recompensa, né? Deus pega os nossos pecados e joga no mar do esquecimento. Isso é muito lindo. E uma vez eu vi um pregador fazendo essa pergunta: quem aqui conhece o mar do esquecimento? Quem já foi no mar do esquecimento? Eu não posso conhecer o mar do esquecimento. Por quê? Se eu for lá, presbítero Crisantino, no mar do esquecimento, eu vou olhar lá, vou ver o seu pecado e vou querer te julgar. Na é verdade, eu vou ali, vou ver o pecado de muitas pessoas e vou querer criticar, vou querer julgar. Deus não, Jesus não. Ele nos perdoou e jogou o nosso pecado no mar do esquecimento, onde ninguém tem acesso, onde ninguém conhece. Somente Ele. Isso é muito forte. Uma coisa interessante que você me fez lembrar agora, eu vi uma vez um testemunho de um pastor. O pastor chegou na igreja e anunciou: irmãos, dia tal, o irmão fulano de tal estará aqui nos trazendo um estudo bíblico a respeito disso. E aí, quando terminou o culto, uma pessoa procurou o pastor e disse assim: pastor, o senhor já sabe quem foi essa pessoa que o senhor está colocando à frente da igreja para dar um estudo a respeito desse assunto? O pastor falou: não sei não, meu irmão. Ele falou: então o senhor procura saber para o senhor ver com quem que o senhor está mexendo. E aí, tem servos e servos. Tem pessoas que você fala alguma coisa para ele, ou ele ouve alguma coisa a respeito de alguém, ele vai diretamente à pessoa, ou vai saber de alguém o que quer dizer a respeito daquela pessoa. Aquele que tem mais intimidade com Deus, ele vai direto a quem realmente sabe de tudo. Ele vai orar a Deus e pedir a sabedoria de Deus para Deus dar a ele o que está querendo dizer. E aí, esse pastor fez isso. Ele foi orar pela madrugada, orando, pedindo: Senhor, me mostra quem é essa pessoa, o que ele já fez, tal, aquela coisa toda. E aí, de repente, o Espírito Santo fala assim no ouvido dele: você está me pedindo uma coisa impossível. Eu não consigo fazer o que você está me pedindo. Ele falou: mas como assim? Não consegue? O Senhor é Deus, só pode todas as coisas. Ele falou: mas eu não posso lembrar daquilo que eu já perdoei, lembrar daquilo que eu já joguei no mar do esquecimento, porque senão eu vou me tornar semelhante a vocês. Nós, seres humanos, que temos isso, de ficar lembrando: mas fulano fez isso, fulano fez aquilo, como é que agora pode estar pregando, como é que agora pode estar cantando? A gente fica lembrando do passado, mas o Deus que nós servimos, Ele joga todos os nossos pecados, as nossas maledicências, tudo aquilo que nós fizemos de errado no mar do esquecimento. E Ele tem prazer em ver a gente se dando bem e fazendo bem dali para frente, né? Quando a palavra fala ali, se achar perfeito, não é você se avaliar, é você ser olhado por Deus e dizer: ali está uma pessoa que eu posso usar, que eu posso contar com ela. Isso é lindo, o presbítero Crisantino. A gente aqui não está falando que não é devido a isso que a pessoa tem por direito pecar, né? Não é nada disso. Porque a Bíblia é bem clara ao dizer que aquele que confessa e deixa, esse alcança a misericórdia. O que nós estamos dizendo aqui, que ninguém como ser humano é capaz de apontar ninguém, né? A gente vai ver no texto da Santa Ceia, que é hoje, né? Que examine-se o homem a si mesmo, não é verdade? Examine-se o homem a si mesmo. E como filhos de Deus, que essa lição nos ensina, que eu acho
mais lindo é isso, o perdão pelos nossos pecados. E isso, humanamente, o homem também não compreende. É isso que Paulo está falando. Paulo está dizendo isso, pedindo a Deus para iluminar a mente daqueles crentes, que por mais que muitos os outros pecaram, Deus teve o poder de perdoar. O homem lá fora não entende isso. Que perdão é esse? O cara matou, se prostituiu, isso e aquilo, e agora está na igreja ali. Só o Espírito Santo. É uma coisa muito importante que a gente tem que compreender, que acima de qualquer coisa tem que existir no nosso coração um sentimento de gratidão. Porque tem pessoas que recebem o benefício, mas ele não é grato. E a ingratidão te leva a ficar o tempo todo parado, rodeando no mesmo lugar, porque à medida que você é ingrato, você automaticamente começa a murmurar, né? A gente vê que no deserto, o povo recebia todo tipo de bênção da parte de Deus, mas eles se prestavam sempre ao papel de murmurador. E quando você murmura, você acaba ficando no mesmo lugar o tempo todo. E quando você é grato, você começa a alcançar mais. Por quê? Porque a gratidão, ela te traz benefícios incontáveis e inumeráveis, certo? Porque uma pessoa, nós que somos seres humanos, quando nós ajudamos alguém e uma pessoa é grata a gente fica com vontade de ajudar de novo. Imagine Deus quando olha para nós um ser imperfeito, um ser que não tinha nenhuma capacidade de ser recuperado, mas Ele deu essa chance, e essa pessoa se dizendo assim: Senhor, muito obrigado, eu não merecia, eu não conseguia chegar até aqui, mas só cheguei porque o Senhor me deu essa chance, só consegui alcançar isso aqui porque o Senhor me deu essa oportunidade. E aí cada vez mais as coisas vão acontecendo, porque entra naquele processo dos talentos, né? Quem recebeu uma quantidade, dobrou aquela quantidade, o que recebeu um ficou parado achando que aquilo ali não ia se voltar para ele, mas tudo aquilo que você faz em prol da obra de Deus, automaticamente retorna para a sua vida, porque você está recebendo de graça, você está passando de graça, e automaticamente o retorno vem positivamente. Exatamente. Na realidade, a gente não precisa correr atrás das bênçãos, né? Quando fazemos de coração para a glória de Deus, automaticamente elas nos alcançam, elas retornam a gente. Coisa linda, irmão. Outra coisa também, presbítero Crisantino, da questão da herança, vermos a Deus, vermos a Cristo e o adorarmos face a face, assim como Ele é. Uma promessa de herança nossa, uma das grandes promessas de herança que nós temos, da nossa vocação, da nossa chamada. Tudo isso vai passar, e um dia vamos estar juntos adorando a Deus face a face. Coisa maravilhosa. Dando prosseguimento ao nosso estudo nesta manhã, lembrando que nós estamos estudando hoje a lição de número 4, né, da nossa escola bíblica dominical. E você que está nos acompanhando, nós vamos agora para o segundo tópico, né, que fala sobre a excelente grandeza e força do poder divino, né? Nós não vamos aqui fazer a leitura dos subtópicos, até para a gente ganhar tempo, e você tem uma aula bastante compacta para que você possa assistir conosco e depois compartilhar e também passar para outras pessoas assistirem, né? Nós vemos aqui que a grandeza e a força do poder divino, ela não consegue, como o presbítero Tiago já disse aqui agora há pouco, ser compreendida pela mente do ser humano, né? E é interessante que nós tenhamos isso sempre presente em nosso interior e nosso coração, para a gente saber que nós estamos lidando com um ser superior em muito a nós. E nós jamais conseguiremos surpreender esse ser com qualquer que sejam as nossas atitudes, porque ele já tem na sua mente, ele já tem no seu plano, que é superior ao nosso, tudo aquilo que nós podemos alcançar. Então muitas pessoas às vezes pensam que vai surpreender a Deus, né? Não vai. Deus tem os planos determinados para a nossa vida e só quer que nós sejamos obedientes e humildes para cumprir esses planos em nossas vidas, não é isso? Coisa linda, acredito Crisantino. Na realidade, o segredo é justamente isso que o senhor falou, é a obediência. Obediência a quem? Quando você obedece ao seu líder, querido, automaticamente você está obedecendo a Deus. Quando você obedece às suas autoridades, automaticamente você está obedecendo a Deus. Frise isso na sua mente. A obediência é o segredo do sucesso. A obediência é o segredo para alcançarmos as bênçãos e o poder de Deus em nossas vidas. E é lindo aqui, presbítero Crisantino,
Quando a gente fala sobre a excelência da grandeza e da força do poder divino, ele está apontando, está indicando para feitos miraculosos, feitos que somente um ser que está muito acima do homem, que está no controle de tudo, pode realizar. Aquilo que o médico não pode, aquilo que o filósofo não consegue explicar o que é. Quando o médico fala que vai morrer de um câncer, disso, daquilo, e de repente ele olha os exames e vê que não tem nada. Um efeito, né, miraculoso do poder de Deus, ao qual nós temos direito, nós temos por herança ao aceitarmos a Cristo. Nós temos o prazer de poder participar disso, né? Eu sempre falo que Deus, Ele nos dá a oportunidade de cada dia crescermos e sermos melhor, né? Só não somos se não quisermos. A oportunidade está sempre à nossa porta. E o que a gente tem que entender e compreender é o seguinte: não podemos de maneira nenhuma achar que sobre a face da Terra, em outros planetas existentes, ou qualquer ser ou coisa que exista dentro do universo seja maior do que Deus ou tenha mais poder do que Deus. Você pode observar que o Sol é uma coisa assim extraordinária e magnífica. Todos os dias nós vemos o Sol nascendo, como estamos vendo agora a luz dele, e também a Lua, as estrelas. Mas desde que a Terra existe, você nunca viu o Sol contender um segundo sequer com Deus. Sempre obedeceu a ordem dele. Qual foi a ordem dele? Você vai iluminar o dia e a lua à noite. Então, quando chega a hora dele se pôr, ele se põe sem questionar, e quando chega a hora dele nascer, ele se nasce sem questionar. Então, esse é o segredo que deve haver dentro do nosso entendimento, dentro do nosso coração. Tem a hora de nós brilharmos e tem a hora de nós estarmos escondidos. Tem a hora de nós fazermos e tem a hora de nós pararmos de fazer. Tem a hora de nós opinarmos e tem a hora de nós ficarmos calados. Tem a hora para tudo dentro dos planos de Deus para a nossa vida. Se nós atropelarmos esses planos, porque Deus não tem nenhum robô sobre a face da terra, Ele tem homens com livre-arbítrio, se nós atropelarmos esses planos, nós seremos com certeza punidos e colheremos as consequências dessa desobediência. Mas, contudo, por mais que nós sejamos errantes, por mais que nós sejamos ignorantes acerca daquilo que nós temos que fazer, quando nós decidimos se arrepender e se converter e estar aos pés de Cristo, Ele estará sempre de braços abertos para nos receber. Ele não tem mágoa e nem rejeita ninguém. Ele está sempre à disposição de cada um de nós. Esse é o poder de Deus, presbítero Crisantino. A gente vai falando, vai conversando, parece que o Espírito Santo vai fluindo, vai iluminando a nossa mente, né? Eu acho importante falar isso, que o poder de Deus, ele é tão grande. Em Gênesis, né, no livro do início, do começo, ele começa dizendo que Deus criou. Deus criou. Criar, no início, é algo que só Deus poderia fazer. Criou Deus aquilo que não existia. Tudo que nós criamos hoje, que nós fazemos hoje, já é porque alguém já criou alguma coisa. Mas no princípio, criou Deus. Só Deus tem esse poder. Portanto, Ele está no controle de todas as coisas, no controle das nossas vidas, no controle do nosso ministério. Querido, não existe esse negócio, vou sair daqui, vou ir para ali, vou para lá, porque o pastor não está me vendo, não está reconhecendo meu ministério está atrasado. Isso não existe. Quem está debaixo da obediência de Deus, Deus vai criar estratégias, Deus vai tocar no coração do pastor, Deus vai mostrar, Deus vai revelar, porque Ele é o dono de todas as coisas, dono do poder, dono da soberania. Quando chegar o seu momento, acredite, Deus vai fazer. Se não chegou é porque você ainda precisa amadurecer, precisa de alguma coisa aí. Uma coisa interessante que a gente vê sempre falando na palavra de Deus, e quando Nicodemos foi ter com Jesus, Jesus deixou isso bem claro para ele. Falou para Nicodemos, é necessário nascer de novo. E quando você lida com alguém que nasceu de novo, ele tem a plena consciência que aquele velho homem que habitava nele morreu. Quando você vê alguém fazendo parte de um ministério, que o tempo todo ele briga por cargos, ele briga por posição com todos, e está sempre querendo estar por cima, ele ainda não se converteu, ele ainda não nasceu de novo. Porque quando você nasce para Cristo, você morre para o mundo. Esse sentimento de disputa acaba. E você já viu algum morto brigando? Não. Não tem como morto brigar. Então, quando você vê uma pessoa que se diz obreiro brigando por causa de cargo, brigando por causa de posição, o velho homem ainda está vivo dentro dele. Ele precisa morrer, ele precisa nascer de novo. Mas essa é uma outra mensagem.
deixa para outra ocasião. Mas o que nós temos que entender é o seguinte: quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Esse novo nascimento te faz entender que a sua vida está na mão de Deus, está na direção dele, e ele vai proporcionar o melhor para você. Seja na trajetória que for. Trajetória mais triste igual a de José não existe, mas é a trajetória que Deus traçou para a vida dele. A hora que chegou o momento de exaltação, ele exaltou. Então, que nós possamos compreender isso. Exemplo nós temos de sobra. Se não cumprimos, já porque não queremos. Isso é, na realidade, exemplos, né, da grandeza do poder de Deus. Mas dentro desse texto aí, presbítero Crisantino de Nicodemos, tem a coisa mais linda mais à frente, que Jesus vai falar para Nicodemos, né, que era um dos principais da sinagoga, homens muito sábios, sabedoria humana. Jesus vai falar o que para ele? Se eu estou te falando das coisas terrenas, você não compreende? Quanto mais se eu te falo das celestiais, porque só quem compreende as coisas celestiais é aquele que aceitou a Cristo, na verdade, é aquele que o Espírito Santo vai iluminar ele, e a mente de Cristo vai desenvolver nele, e agora ele passou a acreditar no poder divino, no poder de Deus, e aí ele vai começar a compreender as coisas que são no céu. Dentro desse texto é coisa linda. Nós temos aqui, presbítero Tiago, a participação de muitas pessoas, né? E a gente sabe que a gente tem que interagir com os irmãos. Nós estamos aqui justamente para isso. Gostaríamos de agradecer desde já a todos os irmãos que estão participando conosco, deixando aí seu comentário. Isso é muito bom. E agora o último comentário que está aqui na transmissão é do pastor evangelista Pedro América. Ele está dizendo assim: o mistério está na chamada, né? Ou no chamado, né? É muito interessante isso, porque o que acontece? Tem muitas pessoas que confundem chamado com ministério, né? Você nunca viu dizer que Jesus foi consagrado a pastor, presbítero, evangelista? Nunca, não teve esse momento na vida de Jesus, mas ele desenvolveu a obra de uma maneira esplendorosa. Você nunca ouviu dizer, pelo menos não está na Bíblia, eu não consegui achar ainda, se alguém achar me mostra, que Paulo foi consagrado a diácono, a presbítero, a evangelista, isso ou aquilo, mas nem por isso ele deixou, ele ficou esperando esse momento para fazer alguma coisa. Então o segredo não está em você ser de um ministério, o segredo está em você cumprir com o seu chamado, porque o chamado ele permanece vivo se você quiser que ele permaneça vivo. Agora tem muitas pessoas que já abandonaram o chamado e só estão valorizando a carteirinha. Onde ele chega ele mostra a carteirinha, mas o chamado dele já ficou de lado. Então deixe a carteirinha de lado e exerça o chamado, porque aí você vai estar fazendo a vontade de Deus. Muito importante. Obrigado, meu Pedro, pela contribuição. Coisa é evangelista, né? Evangelista, muito interessante isso aí, presbítero Crisantino. A questão da Deus chama todos à salvação, ok? E alguns Deus dá um ministério específico. E aí a gente precisa entender que cada um tem uma chamada. Uns têm chamada para pregar, para evangelista, mas de repente ele não tem tanta desenvoltura para ensinar. E o que ensina não tem tanta desenvoltura para pregar. Outros já pregam e conseguem ensinar. E pregar e ensinar são duas coisas completamente diferentes. Não é verdade? E eu acredito, presbítero Crisantino, é um pensamento meu, que Deus chama o homem para ser diácono e ele vai morrer diácono. Ele vai ser um bom diácono, ele é um bom diácono. E às vezes ele não aceita isso, ele é diácono, mas ele quer, né, chegar a ser presbítero, evangelista, e ele acaba se embaraçando, porque ele não consegue assimilar aquela chamada dele. Para que Deus me chamou? Para ser presbítero, para cuidar da igreja, para cuidar da portaria. Então é aqui que eu vou ficar e é aqui que eu vou dar meus frutos. E as bênçãos de Deus vão me acompanhar. Então vamos lá, partindo para o terceiro tópico, que fala sobre Cristo, nosso exemplo de exaltação, né? E nós temos aqui vários escritos dos nossos comentaristas que contribuem muito com a nossa lição nesta manhã, mas também não vamos ler, né, na íntegra o comentário para os irmãos, mas nós vamos comentar sobre o assunto, né? Então, nós vemos aqui que Cristo é o nosso exemplo. Por que Cristo é o nosso exemplo, né? Por quê? Eu vou contribuir um pouquinho, o presbítero Tiago também vai contribuir um pouco com isso. Exemplo não é uma pessoa que fala que é. Exemplo é uma pessoa que mostra nas suas atitudes aquilo que ele é, né? Como que nós conhecemos de fato que uma árvore é aquilo que nós dizemos que ela é? Quando ela produz o fruto concernente à raça ou à espécie que nós sabemos que ela é. Uma mangueira produz manga, um mamoeiro produz mamão, né? E assim sucessivamente. Agora, quando nós olhamos para uma árvore, pensamos que ela é uma coisa, e quando ela produz um fruto diferente, a gente vai ter que saber o porquê. Porque parece ser isso,
mas está produzindo um fruto diferente daquilo que nós achávamos que era. Então, quando Jesus Cristo é o nosso exemplo, é porque o tempo todo ele falava e fazia o que ele falava. Ele falava e vivia o que ele falava. Ele pregava e vivia o que ele pregava. Então isso é interessante, que não há inconsistência no discurso nem na prática. Não há incoerência nem na mensagem e nem no testemunho. Então isso que é importante. Mas é muito complicado também você lidar com o ser humano. Porque uma coisa é você falar, outra coisa é as pessoas compreenderem o que você está falando. Né? Então, o que acontece? Jesus, ele foi exemplo para aqueles que creem nele, para aqueles que sabem o que é a verdade. Mas tem muitas pessoas que até hoje desprezam Jesus e não acreditam nele, porque não acreditaram, não entenderam a mensagem que ele quis passar. Então, uma coisa são as pessoas entenderem a sua mensagem, outras coisas elas não entenderem e julgarem de maneira diferente, porque julgar, todo mundo tem a liberdade de julgar e de interpretar da forma que ele quiser. Agora, o que é certo, nós não podemos fugir do certo, não é isso? Exatamente, presbítero Crisantino. Na realidade, uma coisa caminha com a outra, né? Falar e exemplo, falar e exemplo. Na verdade, uma coisa caminha com a outra. Eu sempre digo que o nosso maior exemplo é Jesus Cristo. Tem o hino do Tales que diz, né, que às vezes a gente é que complica tudo, né? A gente é que às vezes complica tudo porque quer fazer diferente daquilo que Cristo nos ensinou que deveríamos fazer, né? E o maior exemplo de Cristo, que nós temos o direito, que nós vamos ter esse direito, foi da sua exaltação, né? Jesus Cristo morreu, ao terceiro dia ressuscitou, e aqueles que morreram em Cristo também têm essa esperança. Na realidade, no arrebatamento, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Não é verdade? Exemplo de exaltação é que quando Cristo morre e ressuscitou, ele agora está intercedendo por nós à direita de Deus. Esse é o maior grau de exaltação dentro de um reino, está à direita. Só que quem se assenta à direita dentro de um reino são os primeiros ministros, são as pessoas mais graduadas. Não é verdade? Então Cristo recebeu essa alta graduação de estar à direita do Pai, de estar à direita de Deus. E um dia nós vamos estar lá juntinhos, adorando face a face. E para contribuir um pouco mais com os irmãos, para contribuir um pouco mais com a palavra, né, que nós estamos querendo passar para cada coração, para cada vida nesta manhã, é de suma importância que nós saibamos que por mais que nós tenhamos contato com os homens todos os dias, a nossa principal obrigação não está em fazer a vontade do homem, mas sim a vontade de Deus. Vocês podem perceber que durante todo o ministério de Jesus, ele recebeu várias investidas para ele deixar de cumprir a vontade de Deus e cumprir a vontade do homem, né? E por fim, vieram propostas indecentes demais, mas ele sempre se manteve na posição de servo e cumprindo sempre o propósito e a vontade de Deus. O que muitas pessoas às vezes deixam de compreender e perdem o fio da meada é que elas começam a querer agradar o homem e esquecem-se de que elas estão na obra de Deus. Então, quando você assumiu o compromisso, quando você levantou sua mão, ou quando você nasceu no lar evangélico e chegou o momento de você se batizar, você fez um juramento, você prometeu que serviria a Deus. Foi o homem que te imergiu na água, foi o homem que te deu a palavra, como você deveria proceder. Mas dando a palavra, mostrando para você Jesus, dizendo que seu compromisso é com Ele, seu compromisso é com aquele que é maior do que todos. Tanto que João Batista também dizia, olha, o que vem após mim é muito maior do que eu não sou digno de amarrar as sandálias dos seus pés. Então, esse é o verdadeiro obreiro que prega a palavra mostrando para Cristo. Quem chama a atenção para si, ele está querendo ser ou estar no lugar de Deus. E você que serve também, que fica observando muito o homem, vai chegar um momento que você vai ter uma grande decepção com o homem e vai abandonar tanto o homem quanto Deus. Mas quando você assume o compromisso com Cristo, você está assumindo o compromisso com quem jamais falhou e jamais falhará. Então entenda isso. Você pode fazer parte de uma denominação, você pode frequentar um templo, você pode estar junto de um grupo, mas esse grupo também são tão dependentes de Deus como você. Então, se alguém errar, não se decepcione com o erro, com o fracasso daquela pessoa. Entenda que ele também é suscetível.
Ele é vulnerável como você é. Amanhã você também pode errar. E essa pessoa, se ela estiver firmada em Cristo, não vai se decepcionar com você. Ela vai atrás de você para fazer com que você volte para o caminho. Nós vemos várias parábolas, vários exemplos na palavra de Deus de momentos em que Jesus deixa claro, mostra para todos que Ele não quer que ninguém se perca. Ele quer que as pessoas voltem, mesmo estando erradas, peçam perdão e se arrependam do que fez. Mas nós estamos vivendo momentos em que muitas pessoas estão querendo ver eu e você caído para estar no meu e no seu lugar. Então não cultive essa ideia. Não faça com que essa ideia se prolifere. Extirpe isso logo do nosso meio, para que nós possamos ver homens e mulheres destemidos e valorosos, compromissados com a palavra, pregando o Evangelho e mostrando sempre a Cristo. Que Ele cresça o tempo todo e que nós sejamos sempre servos, porque o próprio Jesus disse que o maior de todos, aquele que quiser ser o maior, ele tem que ser servo. Porque servo é aquele que serve, é aquele que é humilde, aquele que aceita a correção, aquele que vive a verdade e por mais que as coisas se compliquem, ele está sempre disposto a cumprir com a verdade, a viver o momento de Deus para a sua vida e independente das situações, ele quer sempre cumprir o preceito de Deus. E nós temos exemplos clássicos na Bíblia de homens e mulheres que foram fiéis a Deus e receberam recompensa positiva. E temos o exemplo clássico de homens e mulheres que foram infiéis a Deus e receberam recompensa negativa para a sua vida, chegando a ponto de alguns deles se tornarem animais e ir pastar no campo. Para se tornar humilde, teve que chegar a essa situação, né? Então, que nesta manhã, que neste momento nós possamos entender que muito maior do que quem está aqui neste momento ministrando esta palavra para a sua vida, é aquele que te chamou, é aquele que nos chamou para esta posição, para este evangelho que transforma, que muda, que recupera, que faz tudo de bom para a vida do homem. Mas quando tudo isso vai acontecendo, não é o homem que você deve gloriar e não é o homem que você deve exaltar. Você deve exaltar a Deus, que é o Criador de todas as coisas, dono da sua vida, né? Muito bem explanado, presbítero Visantino. Acho que a conclusão é isso aí, né? Que ele cresça. Jesus, a nossa função é apresentarmos a Cristo, é fazer que Ele cresça, é nós ficarmos por trás dos bastidores, como eu sempre costumo dizer, e que Cristo seja glorificado através de nossas vidas. Então, irmão, nós estamos aqui chegando já ao término desta lição e creio que conseguimos contribuir um pouco mais com a vida espiritual dos irmãos e com a nossa também. Foi muito bom estar aqui. E a nossa conclusão diz assim: embravecido com as bênçãos espirituais, Paulo mantém adoração contínua ao eterno Deus, atitude que deve ser seguida por todos os salvos. A compreensão das dádivas da salvação demonstra o excelso valor daquilo que Deus fez por nós. Seus atos poderosos viabilizam a transformação e a glorificação dos que creem. Aleluia! Assim sendo, a ressurreição de Jesus é a garantia de que seremos ressuscitados, né? Uma coisa interessante, vou deixar aqui um último testemunho para os irmãos compreenderem como que é a maneira de Deus trabalhar. E Ele, com certeza, Ele não tem acepção de pessoas, Ele trabalha com qualquer um, só estando à disposição. Uma determinada vez, eu não estava presente no culto, mas ouvi o testemunho e vi o resultado do agir de Deus naquele momento e naquela situação. Foi feito um culto na casa de um casal, eles eram alemães, né? E falavam português bastante complicado, mas entre eles conversavam mais em alemão, né? E durante o percorrer desse culto, porque eles haviam pedido culto na casa deles, mas ainda não tinha assim, aquele compromisso, ainda não tinha aceitado. Eles queriam culto, mas ainda não sabiam realmente o que eles queriam fazer, né? E infelizmente existem muitas pessoas que ainda estão assim, querem o Deus da bênção, não querem a bênção de Deus, mas não querem o Deus da bênção, né? Mas eu não estou te julgando por isso não. Vai chegar um momento que Deus vai te mostrar o que você deve fazer para de fato concluir esse processo. E então esse casal, no momento do culto, hino sendo cantado, louvores e tal, mas tudo de maneira simples, né? Pandeiro e tal, que nem energia elétrica tinha nesse lugar, um sítio bem
afastado da cidade, cerca de 30 quilômetros da cidade, mas no meio da floresta amazônica mesmo, lugar ermo. E de repente Deus toma um irmão em línguas, e esse irmão eu conheço até hoje, né, uma pessoa muito simples, ele não sabia ler nem escrever, a assinatura dele era com impressão digital. Deus toma esse irmão em mistério, ele começa a falar em mistério, e vai falando, todo mundo achava que ele estava falando em mistério com Deus só, né? E quando esse irmão terminou de falar em mistério, eu não estava no culto, mas os que estavam calados escutando, parou e tal, e aí esse casal disse o seguinte: nós queremos aceitar Jesus. Aí o dirigente do culto falou: quer aceitar Jesus? Então, mas por que você quer aceitar Jesus? Porque tudo que a gente precisava ouvir, nós ouvimos esse irmão falando agora. E aí todo mundo ficou abismado: mas como assim? O nome do irmão é irmão Luiz, uma pessoa muito simples. Mas o irmão Luiz não sabe ler, não sabe escrever. Como que o irmão Luiz conseguiu falar em alemão para aquele casal? Porque Deus usou ele naquele momento para aquilo. Então, quem está à disposição de Deus tem condições de fazer muito mais do que imagina que ele possa fazer. Daquele dia para cá até hoje eu não lembro mais se o irmão Luiz falou em alemão, mas naquele momento Deus usou ele para entregar aquela mensagem para aquele casal, para mostrar para ele que Deus tem as suas maneiras de trabalhar e quem somos nós para questionar. Então que nesta manhã, talvez nós não sejamos os melhores que vocês têm para ministrar uma escola bíblica dominical, mas eu quero dizer para você, tanto eu quanto o presbítero Tiago, nós estamos aqui nos esforçando para conseguir alcançar o objetivo. Somos gratos pela vida de todo o ministério desta igreja e também pela vida do pastor, presidente deste ministério, que é o pastor Célio Garcia, que tem sempre nos dado esta oportunidade da parte de Deus para nós desempenharmos um papel que nós temos que fazer. Tá? Isso aqui não está restrito ao irmão Crisantino, não está restrito ao presbítero Tiago, está aberto para todos aqueles que querem participar. Mas, irmão Crisantino, eu sou lá do interior do município, né? Eu tenho vergonha, não tem problema nenhum, meu querido. Se Deus quer te usar, Ele vai te honrar aqui falando 2, 3, 4, 5 palavras, vai ser o suficiente para você alcançar a vida daquelas pessoas que precisam ser tocadas por Deus através do seu ministério, através do seu chamado. Então, se faça presente, participe. Nós estamos aqui abertos. Se você quiser, mande mensagem para o pastor Anderson. Fala com ele: pastor Anderson, eu quero participar da escola dominical domingo que vem. Se não tiver ninguém já agendado, você vai estar aqui participando conosco. Ah, mas são 10 pessoas, não tem problema. Cada um participa 2 minutos, 3 minutos. Nós vamos fazer uma escola aqui abençoada e você vai ser bênção para a vida das pessoas que estão assistindo. E assim também acontece com os cultos online. Todos têm a liberdade de participar. Não fique acanhado, não fique pensando que isso não é para você. A obra é de Deus e você vai fazer para Ele. Com a sua humildade, com a sua simplicidade, Deus vai te usar no momento certo para chegar à vida das pessoas. Então, desde já queremos agradecer mais uma vez ao Ministério, ao pastor Célio e toda a igreja que tem nos apoiado, tem nos ajudado. E lembrando que essa porta está aberta para todos. E também agradecer ao presbítero Tiago, que está aqui nos fazendo companhia nesta manhã. Muito obrigado, que Deus te abençoe, presbítero Tiago, e que tenhamos outras oportunidades, não só aqui, mas em outros lugares, para falarmos do amor de Deus. Obrigado, presbítero Crisantino, pela oportunidade. Dizer para você, querido, como o presbítero falou, deixe o poder de Deus se manifestar na sua vida. Nos perdoe, né? Se falamos alguma coisa, mas estamos nos esforçando, como foi dito, para fazermos o melhor para você. Um abraço à mocidade, para a Unissom, para a Almadep. Mais uma vez, obrigado, presbítero Crisantino. Obrigado ao nosso pastor Célio, que nos dá essa liberdade de estarmos fazendo a obra de Deus. Obrigado, tenha um excelente domingo, no nome de Jesus. Que Deus possa, nesta manhã, nos iluminar muito mais através do estudo desta palavra. E nós temos aí todo o prazer em estar sempre aqui, servindo a Deus e servindo a vocês nesta oportunidade e em outras que virão. Vamos orar nesse instante, agradecendo a Deus por este momento. Senhor Deus, poderoso Pai que está nos céus, te suplicamos, ó Deus, neste momento, não só pela vida minha e do presbítero Tiago, mas pela vida de todo o ministério que está envolvido nesta obra, pela vida do nosso pastor, que também está envolvido e fazendo sempre com que as coisas aconteçam através deste chamado que está sobre a vida dele. Meu Pai bendito e amado, também neste momento pedimos, ó Pai, por todos os pastores que estão à disposição da Tua obra, não só dentro do município de Cachoeiras de Macacu, mas em todo o nosso país.
Que esses pastores possam ser despertados e orientados por Ti, Senhor, para fazerem algo diferente, para além de chamar a atenção desta nação, ser bênção para a vida desta população tão carente, espiritualmente falando. Senhor, te damos graças pela vida de cada um dos Teus filhos que participaram conosco desta EBD online. Te damos graças também pela vida daqueles que ainda serão alcançados através dessa transmissão em outros momentos. Que todos eles sejam verdadeiramente tocados e abençoados por Ti, porque é isso que nós desejamos do fundo do nosso coração. Pai amado e bendito, os outros trabalhos que ainda acontecerão, não sabemos até quando viveremos esse momento que nós estamos aqui passando de quarentena, de isolamento, de tantas restrições que nós precisamos ter para vencer este mal, para vencer esta doença que está assolando a humanidade. Nós sabemos, Senhor, que o Seu agir, que o Seu querer não pode ser impedido por homem nenhum, e até onde a Tua vontade for, nós estamos contigo para cumprir ela, Senhor. Faça o Teu querer em nossas vidas, nos use da maneira que Tu queres e tenha misericórdia desta nação, ó Pai, para que estes homens e estas mulheres, além de terem o medo desta doença, possam ter também o temor de Deus nas suas vidas, nos seus corações, para serem abençoados e tocados por Ti. Faça com que nos voltemos para Ti a cada momento, Senhor, e possamos ser alcançados pela Tua graça e pela Tua misericórdia. Entregamos tudo em Tuas mãos, ó Pai amado, e abençoamos todas as vidas no nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus possa te abençoar e que a sua vida seja tocada e redimida pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que o poder de Deus esteja sobre todos nós, fazendo-nos melhor a cada dia. Presbítero Tiago em pé a presença apostólica, e nós estaremos encerrando. E o grande amor de Deus, a graça salvadora e redentora de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as doces consolações do Espírito Santo sejam com todos aqueles que amam e aguardam a volta do Senhor nas nuvens do céu. Todos digam amém. Tenho uma palavra para você. Não desanime. Tudo que você pediu a Deus,